Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma produção aqui do nosso canal alextavares.com.br. E hoje a gente vai abordar a temática da psicanálise. O que é a psicanálise? Algumas características de quem busca essa forma de intervenção, essa forma de cuidado. Como é um ambiente de atendimento clínico, uma ideia de sessão típica, a psicanálise no setor público e, ao final, ainda a gente vai receber 2 dicas de livros para iniciar o estudo e para aprofundar a reflexão a respeito da psicanálise. Eu vou contar com a ajuda do Dr. Charles Elias Lang. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia e professor na Universidade Federal de Alagoas. Então, te prepara, pega o teu material de anotações, porque hoje teremos uma aula objetiva, rápida, com foco total, foco absoluto na psicanálise. Dr. Charles Elias Lang. Então, conforme prometido, vamos conectar agora direto com o professor de psicologia, psicólogo, psicanalista, Charles. Tudo bem, Charles? Tudo bem, tudo bem. Você, tudo bem? Tudo bem, aqui eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conta para o pessoal onde tu está nesse momento. Nesse momento eu estou na ensolarada Alagoas, capital, na ensolarada Maceió, capital de Alagoas, tá? De Alagoas, no Nordeste do Brasil. Maravilha. E tu é a origem gaúcha, Charles? Tu é do Eu Rio Grande do Sul? sou gaúcho, fiz minha graduação na Unicinos, fiz meu pós-graduação na URGS, depois o doutorado em São Paulo e vim para cá em 2006, para trabalhar na Federal de Alagoas. Que maravilha, muito bom. Então, assim, o que é o objetivo hoje do nosso contato é compartilhar com o público que está assistindo a gente, ou vendo o vídeo, ou escutando via podcast, os teus conhecimentos, a tua larga experiência aí no universo acadêmico, de pesquisa e de clínica, principalmente da psicologia e da psicanálise. Então, para uma primeira reflexão, eu gostaria que tu apontasse um caminho inicial, o que é a psicanálise. Bom, quando eu entrei no curso de psicologia, o que mais me interessava era a psicologia clínica, né? Então, desde o início da graduação, eu sempre me via como um psicólogo clínico. Bom, todos os psicólogos que fizeram uma graduação, eles vão passar por diferentes áreas, diferentes campos, né? Área de atuação, diferentes teorias. A psicologia clínica, digamos assim, é uma das áreas de atuação, entre outras, psicologia escolar, organizacional, trabalho, esporte. Bom, na psicologia clínica foi que eu encontrei a psicanálise. E aos poucos, estudando a psicanálise, eu fui percebendo que psicologia clínica é uma coisa e psicanálise é outra. Então nós temos diversos psicólogos clínicos que se tornaram psicanalistas, mas há psicólogos clínicos que não são psicanalistas, né? E assim como há psicanalistas que são psicólogos e há muitos psicanalistas que não são psicólogos, são de outras áreas também. Porque a psicanálise ela não é uma profissão em si, né? Não existe a profissão reconhecida por alguma instância governamental como a profissão de psicanalista. São profissionais que vêm da medicina em geral, da psicologia em geral e que fazem uma formação específica em psicanálise, ou seja, análise pessoal, estudo teórico, supervisão, convívio institucional e que passam a exercer a psicanálise, que pode ser em consultório privado, o que assim é o mais tradicional, né, e a própria representação social do psicanalista é consultório privado, e mais nos últimos 15, 20 anos, a gente começou a ter essa figura do psicanalista junto ao serviço público, né, atuando junto na área da saúde. Então, é uma formação que ocorre, na maior parte dela, fora da universidade, mas no Brasil é necessário que a gente tenha uma formação universitária para exercer ela como prática. Perfeito. E se tu tivesse que representar, assim,
uma intervenção em psicanálise, como é que ocorre assim, para uma pessoa que nunca teve contato com a psicanálise e também para os estudantes, seja de medicina, de psicologia, que estão entrando em contato com esse conteúdo agora, como ocorre uma intervenção propriamente dita? Tem aquela Bom, imagem, né? Geralmente uhum. aparece nos filmes, assim, quem ainda não teve contato com a psicanálise, com a psicologia, acaba tendo aquela imagem muito do Freud, assim, né? Com o divã, um ambiente mais cuidado, reservado. Mas eu gostaria de escutar, assim, do psicanalista, do psicólogo psicanalista, como é essa intervenção. Bom, a imagem que circula socialmente da psicanálise é uma imagem muito cinematográfica, né? Uhum, O psicanalista, como é representado por filmes, o psicanalista é representado em novelas, em seriados, uhum, que em geral, quem constrói essa representação, quem constrói essa imagem, em geral são pessoas que não frequentaram um consultório psicanalista, né? uhum, Então é um estereótipo que vai se reproduzindo e muitas vezes até o próprio profissional, quando ele começa a trabalhar, ele acaba tentando reproduzir alguma coisa que ele viu na mídia ou que circulou. uhum, O consultório de um analista é um consultório que tem mesa, tem poltrona, tem divã, uhum, tapete, quadros, né? É uma sala. Talvez a única coisa que destoa em relação aos outros consultórios é a figura do divã. Todos os uhum, psicanalistas trabalham com o divã e uma análise, boa parte de uma análise, ela ocorre no divã. uhum, Então, a gente tem um momento inicial, são diversas consultas, em que são as entrevistas iniciais que se vai receber o que a pessoa está procurando, né? Se ela é um curioso, se ela é alguém que está sofrendo, para a gente chegar a um termo e entender do que se trata essa procura, né? uhum, A partir do contrato de trabalho, que se estabeleceu uma frequência, um valor das sessões, é um trabalho pautado exclusivamente pela palavra, né? Então, as uhum, intervenções são intervenções ao nível da fala, né? Quer dizer, uhum, o paciente fala tudo aquilo que vem em mente, se cria um ambiente de abertura, de não julgamento, de não censura, para que a pessoa consiga ir dizendo as suas coisas e, de quando em quando, o analista vai fazer algumas intervenções, pontuar algumas palavras, repetir algumas palavras, pedir pelo significado de alguma palavra, aprofundar, pedir para aprofundar um certo tema. Mas, assim, para quem está entrando numa análise, para quem está procurando uma análise, ele sabe ou deve saber de antemão que vai ser um tratamento exclusivamente pelo viés da linguagem, da fala. uhum, perfeito. E pegando um pouquinho do público que tu vem tendo contato, seja como supervisor de outros psicanalistas, psicólogos, professor e também clínico, qual o perfil de quem vem buscando, pelo menos aí na região que tu te encontra agora no Brasil, o público que vem buscando a psicanálise? Olha, eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul. O perfil, eu diria que não é um perfil diferenciado, né? A Uhum, gente tem pessoas de todas as classes sociais, de todas as condições financeiras, inclusive de todas as condições culturais, né? uhum, Porque a pessoa, quando ela está no estado de sofrimento e alguém faz uma indicação, a princípio não importa para ela se é um psicanalista ou é outra orientação, né? Então, pessoas que buscam especialmente psicanálise, em geral, são médicos ou psicólogos que querem fazer uma formação. O público uhum, leigo, em geral, ele procura um profissional que o escute, né? E esse uhum. perfil, ele é bastante variado. Uhum, tá bom. E pegando um pouquinho essa dimensão que tu apontou no início do nosso contato sobre a psicanálise no âmbito do setor público, o que que tu tem para dizer um pouquinho mais aprofundando essa reflexão? Como a psicanálise vem se articulando no âmbito público? Bom, aí é necessário toda uma alteração do perfil do trabalho, né? Não, porque ele não vai Uhum, ser um trabalho de consultório privado em que o paciente escolhe o analista que ele deseja, com que ele vai se tratar. Se no uhum, setor público, ele vai procurar um trabalho, tem um setor de psicologia, um setor de psiquiatria, e nesses setores vão se encontrar psicólogos. Então, é um perfil diferenciado, né? A uhum, própria formação, uma supervisão, o tipo de clientela que se acolhe, tipo de uhum, problemática, a duração do tratamento, a questão da gratuidade ou não dos atendimentos, como são feitos esses contratos. Então,
esse tipo de trabalho ele exige toda uma rediscussão de coisas que classicamente eram padrões na psicanálise, mas que precisam ser revisitados e reatualizados de acordo com o contexto onde esse sujeito se encontra, né? Uhum. Sim, acredito que são vários conceitos que devem ser revistos. Teria um que tu acha que é nodal, né, para quem está entrando no serviço público usando a psicanálise, que deveria problematizar mais, pensar mais? A questão da psicose, né? O Uhum. tratamento da psicose. Porque durante muitas décadas a psicanálise padrão era uma psicanálise mais voltada para a clínica privada e tratamento de neuróticos. Uhum. Agora, no momento que se vai entrar no serviço público, esse tipo de patologia ela não é mais a predominante, ela não é, digamos, o caminho duro do tratamento. Nós temos muitos casos de psicoses, toxicomanias, né? Uhum. Então, tem que se repensar esses conceitos para tornar esses quadros analisáveis e como eles vão ser analisáveis dentro dessa nova situação. Uhum. Então, eu Perfeito. diria assim, a psicose é um ponto nodal. Uhum. Ótimo. E agora, já dando o encerramento para esse nosso contato, eu queria que tu colaborasse assim, com alguma dica de produção, seja tua, de colegas, de grandes autores, né? Pelo menos duas dicas de livros, assim, para quem está iniciando no percurso da reflexão, do contato com a psicanálise, e um livro já mais avançado, denso, para quem já, enfim, tem um percurso aí no mundo, né, seja acadêmico, clínico, e quer entrar Uhum. em contato com a psicanálise. Que dica tu tem agora como o professor Charles? Bom, a minha dica é que a gente tem que ler o que há de mais novo, mais avançado e mais recente em psicanálise. Freud, Uhum. certo? Psicanálise, a gente começa com Freud, a gente tem que entender o pensamento dele, acompanhar a lógica e tal, e depois ver os desenvolvimentos posteriores, seja Lacan, seja Winnicott e outros Uhum. autores. A Uhum. minha indicação sempre é 5 lições de psicanálise, né? Foi Uhum. um texto que Freud fez para o público em geral, e ilusoriamente parece que é um texto superficial, mas ele é um texto que coloca as questões centrais da psicanálise de forma didática, a forma bastante ilustrada. Então, quem quer começar a psicanálise, 5 lições de psicanálise. Depois Uhum. que leu as 5 lições de psicanálise, a gente vai no texto de Freud, na grande obra de Freud, se chama A Interpretação dos Sonhos, que é de Uhum. 1900. Então, se você leu a Interpretação dos Sonhos, que o raciocínio entendeu a questão, ali você entendeu a psicanálise. Uhum. Não, Essa é a muito minha bom. dica. Muito bom. Muito bom. E agora, para fechar, o que tu gostaria de compartilhar por último agora a respeito da psicanálise que tu acha que escapou na nossa conversa? Que a psicanálise é alguma coisa que, quando surgiu, houve uma resistência muito forte, muito grande. A psicanálise teve que batalhar por espaço, avançar devagar e tal, porque ela é considerada uma novidade, né? Quer dizer, coisas que a psicanálise estava trazendo, sexualidade infantil, inconsciente, a resistência é porque ela era novidade. Hoje, a psicanálise ela é recusada porque ela é considerada uma coisa ultrapassada, muito velha, do passado, ou seja, se mudou o novo pelo antigo. Mas a resistência à psicanálise ainda continua, porque a psicanálise ela nos põe a falar. E no momento que a gente fala, a gente começa a entrar em contato com as nossas contradições, com os nossos impasses, com os nossos equívocos, com as coisas que não estão bem estabelecidas. E no momento que você vai trabalhar com isso, isso parece que é o mais difícil, daí a resistência. Mas no momento que a pessoa entra numa análise e começa a falar livremente, se reconhecer na sua fala, o resto da vida se torna mais fácil. Uhum. Muito bom, Charles. Rendeu bastante nesse nosso papo aqui, né? E fica a promessa para uma outra vez a gente entrar em contato com novas reflexões, então, sobre o universo da psicologia, da psicanálise, do mundo, né, da intervenção em consultório, no ambiente público. Eu agradeço a tua participação aqui no nosso canal. Valeu, obrigado. E o meu abraço de Alagoas para o mundo. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Dr. Charles Elias Lang, psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia, professor na Universidade Federal de Alagoas, dando uma verdadeira aula sobre a psicanálise. Eu vou deixar aqui na descrição dessa produção um link para que tu tenha acesso a todas essas dicas de livros, dicas bibliográficas sobre a psicanálise, e também nesse mesmo link
tem um modo de tu entrar em contato direto com o Dr. Charles, ok? Eu vou ficando por aqui em mais uma produção do nosso canal alextavares.com.br. Se gostou desse tipo de conteúdo, lembra de assinar o nosso canal, curtir, compartilhar e deixar o teu comentário, a tua ideia, o que tu pensa a respeito desse conteúdo que a gente vem gerando. Até a próxima produção. Tchau!